Bom dia, pessoal. Mais uma vez, mais um domingo. Hoje nós damos continuidade ao nosso estudo da semana passada sobre os atributos de Deus. Fazendo uma breve recapitulação, semana passada nós falamos dos atributos incomunicáveis de Deus, Os 3 primeiros. Nós tratamos da autoexistência divina, nós tratamos da eternidade de Deus e também da onipresença de Deus. Hoje nós vamos continuar com mais 3 atributos incomunicáveis e nós vamos focar somente nos 3 hoje. Lembrando os irmãos que os atributos de Deus, como vocês já aprenderam no domingo passado, tem a ver com as características do ser de Deus, com a natureza de Deus, de quem Deus é, o Deus que a gente adora. E essas características elas são divididas geralmente em 2 categorias, que são os atributos comunicáveis. São aquelas características que nós compartilhamos, criatura compartilha, santidade, moralidade, inteligência. E os atributos incomunicáveis, que são tão distantes de nós que nós não compartilhamos, basicamente. Autoexistência, eternidade, onipresença e hoje também onisciência, onipotência e imutabilidade. Então nós vamos tratar dessas 3 características hoje. Eu gostaria de perguntar se tem alguma dúvida sobre esse tópico, se semana passada ficou claro, se os irmãos têm alguma observação. Fiquem à vontade para perguntar. Está tudo tranquilo? Então vamos lá então. Atributos incomunicáveis, parte 2. Vamos então tratar da onisciência divina. Basicamente, pessoal, a onisciência divina é a característica que Deus tem de saber todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. O conhecimento de Deus ele é completo, é perfeito e é infinito. Então Deus sabe todas as coisas. Nós precisamos qualificar em qual sentido que Deus sabe todas as coisas. Então, a Bíblia tem muito material que fala desse atributo divino. E por que ele é um atributo incomunicável? Porque apesar da gente também saber certas coisas, o ser humano ele conhece, ele sabe muitas coisas, nós sabemos muitas coisas, nosso conhecimento ele é primeiro falível. Nós podemos falhar no nosso conhecimento, o conhecimento de Deus não é falível. E segundo, o nosso conhecimento é bastante limitado, Nós conhecemos muito pouco. Deus ele conhece de maneira exaustiva e inesgotável. Então, ele sabe de todas as coisas, não tem limite o conhecimento de Deus. Então, é por isso que esse atributo nós não compartilhamos, da onisciência. Somente Deus é onisciente. Os anjos não são oniscientes, nenhuma criatura é onisciente, somente Deus sabe tudo. E nós não sabemos se nós teremos um conhecimento, por assim dizer, minimamente vasto quando nós estivermos corpos glorificados juntamente com Deus. Nós não sabemos, mas certamente somente Deus é todo conhecedor. Então, eu coloquei uma definição aí de onisciência. Nós vamos olhar alguns textos bíblicos sobre isso. E aí fala assim: Deus detém todo conhecimento. Ele sabe tudo o que acontece no universo, sabe os pensamentos secretos de cada indivíduo e conhece todos os eventos futuros, de modo que nada mais há para que ele aprenda. Então vamos para a primeira característica: Deus tem todo conhecimento. Salmo 139, verso 1 ao verso 6. Salmo 139. Esse salmo é muito importante, porque semana passada a gente leu um trecho dele para falar da onipresença, que Deus está presente em todos os lugares. Do verso 7 ao verso 12 a gente viu isso semana passada. E do verso 1 ao verso 6, o salmista fala da onisciência de Deus. Deus não só está presente em todos os lugares, Deus sabe todas as coisas. Ele tem pleno e total conhecimento. Veja comigo aí. O verso 1 diz assim: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir.
Então veja, o salmista fala aqui, né, que Deus conhece o assentar, o levantar dele, ele conhece as suas ações, os seus caminhos, e ele ainda diz no verso 6, né, tal ciência, tal conhecimento é para ele tão maravilhosa, tão alta, que ele não pode atingir. É por isso que é um atributo incomunicável esse aqui. Nós não podemos atingir isso de maneira nenhuma, né, esse conhecimento exaustivo de Deus. Então esse texto aqui do Salmo 139 deixa muito claro que o nosso Deus é um Deus todo conhecedor, ele sabe de todas as coisas, né? Então esse é um texto genérico para a gente ver então os outros, que fala de características específicas desse conhecimento. O primeiro que a gente vai ver então é que Deus sabe todos os eventos que acontecem no universo, todos os acontecimentos Deus sabe, não só os que já aconteceram na nossa linha do tempo, mas ainda os eventos que ainda vão acontecer, não só na nossa vida, mas em toda a história do universo, do planeta, de tudo, né? Não há nada que escapa do conhecimento de Deus em termos de acontecimento. Abra comigo em Jó, no capítulo 28, lá no verso 23, verso 24. Jó 28. Verso 23, verso 24. Todos encontraram? Tranquilo? Olha o que o texto aí diz. Deus entende o seu caminho e Ele sabe o seu lugar, porque Ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Vê tudo o que há debaixo dos céus. Quem usa essa linguagem, né, de debaixo dos céus, debaixo do sol, é muito o autor de Eclesiastes, né, Salomão, né? Ele está falando assim da vida humana, dos acontecimentos da vida humana. E Jó aqui está falando da mesma coisa. Então, tudo que acontece de acontecimento, da vida, né, Deus sabe. Pessoal, Deus sabe até os passos das formigas que passam num jardim. Deus conhece exaustivamente. Deus sabe simultaneamente tudo o que está acontecendo agora. Deus sabe que nós estamos aqui falando sobre a onisciência dele nesse momento, enquanto Deus sabe que minha mãe está lá em casa preparando comida. Deus sabe que o John está lá na sua casa. Deus sabe que está tendo culto lá no Pastor Vaguinho. Deus sabe o culto que está tendo no Japão nesse horário, que já é de noite. Deus sabe de tudo que está acontecendo. Todos os acontecimentos exaustivamente. Nada escapa debaixo dos céus que Deus não tenha plena ciência do que está acontecendo. Ok? É isso que Jó está dizendo aqui. Esse é o nosso Deus. No capítulo 31, ainda em Jó, lá no verso 4, ele reitera o que ele acabou de dizer. Só você passar um pouquinho para frente, no verso 4 do capítulo 31. O texto diz: ou não vê Deus os meus caminhos, e não conta todos os meus passos. Interessante que ele dá um detalhe, né? Até os passos de Jó são contados por Deus. Até mesmo os mínimos detalhes. O que mostra que o conhecimento de Deus não é só um conhecimento assim, geral, né? Não é um conhecimento geral do que está acontecendo. Não, de modo nenhum. Deus, ele conta os nossos passos. E Jó está falando aqui que Deus exaustivamente sabe o que está acontecendo com ele, né? E isso também nos leva a pensar, né, os momentos que a gente vive na nossa vida. Jó está vivendo um momento de bastante sofrimento aqui. Vocês já conhecem a história de Jó. E uma coisa que Jó tem em mente é que ele sabe que Deus tem conhecimento de tudo aquilo que está acontecendo com ele, né? E que nada escapa assim do seu propósito ou do seu saber, né? E isso é um conforto, inclusive, né? Não só para Jó, mas também deve ser um conforto para nós. Às vezes nós perguntamos, por que isso está acontecendo? Será que Deus, você não está vendo o que está acontecendo comigo? Não, um problema difícil desse, parece que você sumiu, né? Mas Deus não sumiu, pessoal. Deus nunca some, né? Ele sabe muito bem o que está acontecendo. Na verdade, é nós que não sabemos o que está acontecendo e muito menos o porquê está acontecendo, né? Então, essa questão da onisciência divina tem que trazer pelo menos essa implicação prática nas nossas vidas, né? De confiar em Deus e saber que
Ele detém controle, não só controle, mas ele sabe, né, de tudo que nós passamos e vivemos. Inclusive, Deus sabe tanto, mas tanto que o ser humano passa, que Deus ele se encarnou, ele se fez carne. Quando Deus se faz carne, ele experimenta o que é sofrimento, o que é um trabalho duro, o que é ser traído, o que é ficar cansado, o que é ter fome, o que é ser tentado. Deus também sabe o que é isso. E aqui a gente tem que fazer uma divisão de dois tipos de conhecimento. Nós temos o conhecimento que a gente chama de conhecimento proposicional e nós temos o conhecimento por familiaridade. Qual que é a diferença desses dois conhecimentos? Eu falei um pouco desses dois conhecimentos na semana passada. Você pode conhecer Deus de maneira informativa, proposicional, ter informações sobre Deus. Outra coisa é você conhecer a Deus de maneira familiar, você se relacionar com Deus. Esse é um outro tipo de conhecimento. Mas mais do que isso, né? Pensa comigo no seguinte exemplo. Vamos supor que você nunca foi a Paris, mas que você tem várias informações de como é Paris. Você vê um documentário, por exemplo, você lê num livro e tal. Você tem conhecimento meramente proposicional de como é Paris, né? Mas você nunca foi, você não conhece a cidade de maneira familiarizada, né? Então veja, o conhecimento por familiaridade é aquele conhecimento de conhecer em primeira mão. Não só ouvir falar sobre Paris, mas ter ido em Paris. Então alguém pode perguntar, senhor Gilson, você conhece Paris? Depende. Conhece em que sentido, né? Se eu tenho conhecimento sobre como é a cidade, pode ser que você tenha. Ou talvez a pessoa está falando no sentido de conhecimento de você ter ido em Paris, né? E Deus ele tem esses dois tipos de conhecimento. Ele não só sabe de todas as coisas que acontecem, mas ele também tem familiaridade de como são as coisas. Ele conhece o que é sofrer, ele conhece o que é trabalhar, ele conhece o que é ser traído, como eu disse, né? Deus ele também tem esse conhecimento em primeira mão, relacional. Porque Deus, além de se relacionar com o ser humano, antes da encarnação de Jesus Cristo, em Jesus Cristo Deus experimenta aquilo que o ser humano experimenta, porque ele então se faz homem, né? Então o conhecimento de Deus ele é exaustivo nessas duas áreas, tá? Tanto informativa como por familiaridade, ok? E isso, é aí que eu queria chegar, isso traz muito conforto. Por quê? Porque os deuses falsos, eles não têm essa familiaridade que o nosso Deus tem. O nosso Deus é um Deus de longe, ele é infinito, ele é transcendente, mas ele também é um Deus de perto. Ele é um Deus de perto também. Então você não pode falar assim, Deus, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe, você é Deus, está só sentado no seu trono e está distante, você não sabe o que é sofrer. Você não tem ideia do que é isso. A gente não pode falar isso para Deus. Essa é uma oração que não pode existir na nossa boca. Porque Deus sabe sim o que é sofrer, o que é ter fome, o que é ser traído, o que é trabalhar duro. Deus sabe o que é isso. Ele sabe o que é ter problemas. Ele sabe o que é sentir dor. Deus sabe o que é sentir dor. Então não existe essa oração no nosso caso. E isso é muito bonito porque Deus, então, ele é um companheiro de vida, né? Então aquilo que eu passo, Deus já passou. E é por isso que eu posso confiar nele. Eu sei o que ele passou e ele sabe o que eu estou vivendo. E isso tem que trazer conforto para mim também. Então, verdade. Não tinha nem a necessidade dele se fazer carne para sentir, porque eu imagino, né, que ele já sente tudo que a gente sente, mesmo ele sendo o que é, né? Mas assim, como ele fez, ele sabe de tudo. Sim. Mas ele ainda Sim. se fez carne, né, para mostrar para todo mundo, porque Sim. nós somos Tomés, né? Verdade, verdade. É verdade. Ele ainda se fez carne para agora. Além disso tudo, vocês acham que eu não sinto dor, que eu não sinto isso, que eu não sinto aquilo? Então tá bom, eu vou manifestar em carne. Sim. Só para mostrar para vocês que eu também sinto. Que vocês Sim, sim. Não, pode ser. Eu nunca tive uma conclusão sobre esse tema, sabe? Mas
o que os filósofos cristãos vão brigar é dizer que o conhecimento por familiaridade, que é o conhecimento relacional, né, de você conhecer em primeira pessoa, ele, por definição, tem que ser adquirido em primeira pessoa. Eles vão dizer isso. Por exemplo, Deus sabe o que é o gosto de abacaxi, o gosto do abacaxi, né? Esse não é um conhecimento informativo. Não tem como você ter conhecimento informativo do gosto de abacaxi, né? Você pega uma pessoa que nunca comeu abacaxi, você pode falar assim, você pode descrever para ela o que é o gosto do abacaxi, né? Você pode tentar descrever para ela, mas ela nunca vai saber, né, ter o conhecimento do que é o gosto do abacaxi, a não ser que ela prove o abacaxi, né? E aí os filósofos cristãos, eles brigam com isso. Eles falam, olha, para Deus saber o que é sofrer dor física, por exemplo, ele precisa de encarnar, porque esse é um conhecimento de primeira pessoa, né? Ou a mesma coisa, você pega um cego de nascença e tenta explicar para ele o que é ver o vermelho. Esse é um conhecimento por familiaridade também, né? O que é ver o vermelho? Você vai tentar falar, é igual um calor, assim, né? A cor vermelho parece um calor e tal, mas ele não vai adquirir esse conhecimento, né? É difícil a gente tentar passar para ele o que é ver uma cor que ele nunca viu, né? E aí, para Deus, alguns filósofos acham que é a mesma coisa. Tem muito trabalho sendo feito nisso ultimamente. Tem uma filósofa norte-americana chamada Linda Zagrebski, que ela trabalha e diz que com esse tema, e ela fala que Deus também tem esse tipo de conhecimento por familiaridade, se não me engano, mesmo antes da encarnação, que é o que você está falando. E eu acho até plausível, sem querer entrar em complexidades. Por quê? Porque, apesar, por exemplo, da dor física requerer para nós um corpo físico, para eu sentir dor física, eu preciso ter um corpo, né, ferido, por exemplo, a dor mesmo ela é mental. Ela é mental, né? O corpo é mais um instrumento de veículo do qual eu vou sentir a dor. Se alguém finca uma faca aqui em mim, eu vou ter um estímulo, né, no meu sistema nervoso central, ele vai enviar um estímulo para o meu cérebro vai interpretar e eu vou ter uma dor psicológica. A dor é psicológica, né, mas afetada pelo físico. Bom, se o corpo é só um intermediário, então eu posso ter só a dor sem o intermediário, né? E se isso é possível, então um ser puramente espiritual, se a gente pode colocar, né, psicológico mesmo, uma mente, se a gente pode colocar assim, ele pode ter dor mesmo sem um corpo. Esse é o ponto dela, eu acho. E isso faria com que Deus também tivesse a possibilidade de sentir dor mesmo sem um corpo, ou sentir o gosto de abacaxi mesmo sem ter provado abacaxi, né? Sem ter papilas gustativas, né, como se diz, né? Então é possível, eu realmente acho que é possível, acho que é bastante plausível, inclusive, dizer isso. Porque todos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas sensações estão resididas na alma, né? E o corpo é meramente um intermediário. É como se você pensasse na analogia da internet do modem. Se você quebra o modem, a internet continua lá, só que ela não passa sinal, né? Você não destruiu a internet. No caso da alma é a mesma coisa, você pode destruir o corpo. Não vai ter mais conexão, né, com a Terra, mas não significa que a alma não esteja sobrevivendo ainda, né? E a alma, então, vai preservar todas essas sensações, emoções, etc, né? Mas é só uma digressão, né, para a gente pensar em coisas assim bastante complexas, né? São coisas bastante difíceis mesmo, tá? Mas é isso. Pessoal, dúvidas até aqui? Não? Ok. No capítulo 34, verso 21 e 22... Veja que Jó, ele fala bastante, né, do conhecimento exaustivo de Deus em relação aos eventos humanos. Aí no capítulo 34, verso 21 e verso 22, o texto diz: porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte onde se escondem os que praticam a iniquidade. Aqui Jó já aplica o conhecimento de Deus, no caso inclusive do juízo de Deus, né? Como Deus sabe de todos os passos, de todas as ações dos seres humanos, desde o início da criação até o fim, nada pode ser escondido do seu juízo. Não há como esconder do juízo de Deus. Não há algo que você possa fazer que você vai dizer, eu estou fazendo algo escondido de Deus. Não existe, tá? Deus, ele sabe de tudo que nós fazemos. Até as coisas que ninguém vê, Deus sabe, Deus vê, né?
E isso será levado em conta no dia do juízo, no caso aqui dos ímpios, né? Os que praticam a iniquidade. É por isso que quando a gente vai para Apocalipse, o texto diz que abriu-se livros. E depois abriu-se o livro da vida. Mas quando fala que abriu-se livros, o texto lá diz: e os mortos foram julgados de acordo com as suas obras, aquilo que eles fizeram. Mas como é que Deus sabe disso? Porque Deus sabe de todas as coisas que todos os seres humanos fazem, e tudo isso está registrado, tudo isso está anotado, tudo está certinho lá nos livros de Deus, e tudo isso será utilizado como forma de julgamento no último dia. Então, o conhecimento de Deus também é a base do seu juízo. É por isso que a gente pode dizer que Deus não vai julgar de maneira imprecisa, como se estivesse faltando informação. Os juízes da terra, eles julgam de maneira imprecisa. Por quê? Porque eles julgam de acordo com as evidências que eles têm disponíveis. Mas se as evidências elas são faltosas, não são conclusivas, então o juiz ele pode até ser justo, mas ele vai ser um pouco impreciso. Não é o caso de Deus. Deus é um juiz que tem disponível todas as evidências, infalivelmente. E, portanto, o seu veredito será totalmente preciso e infalível também, porque o conhecimento de Deus ele é perfeito. Ok, pessoal. Provérbios capítulo 15, pulando um pouquinho para frente na história, Salomão também registra sobre o conhecimento de Deus em várias outras passagens. Vamos pegar essa aqui, em Provérbios capítulo 15. Verso 3. Veja comigo. Todos encontraram? Provérbios 15, versos 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não só Deus vê a iniquidade, né, do ímpio, mas Deus também vê a bondade daqueles que procuram, como diz o apóstolo Paulo depois, né, glória, honra e incorrupção. Deus ele vê também. Então, as boas obras também são vistas por Deus e elas serão galardoadas. Elas serão galardoadas no último dia também. Deus não se esquecerá daquilo que o justo faz. E às vezes a Bíblia ela fala muito desse tema, né? Por que o justo sofre e o mal prospera, né? Parece bastante injusto ver o justo sofrer, tomar calote às vezes, né? Fazer o bem e receber como pagamento mal. E a gente fica pensando, por que isso acontece, né? Mas um consolo para a gente é pensar que Deus ele vê as obras do justo. Ele vê tudo isso, está tudo dentro do conhecimento de Deus e todas essas obras serão levadas em consideração também, né? E isso é muito bom da gente saber, é uma alegria para os crentes. As suas obras serão galardoadas, é uma alegria para os crentes, né? Saber disso, né? Pessoal, por último, é uma passagem agora do Novo Testamento, né? Saindo do Antigo para o Novo, Jesus ele reafirma tudo isso que o Antigo Testamento já diz. Capítulo 10 de Mateus, essa é uma passagem conhecida por vocês, e aqui a gente percebe o quão meticuloso é esse conhecimento de Deus. É um conhecimento assim extremamente vasto, refinado e preciso, né? Capítulo 10 de Mateus, no verso 29 ao verso 31, o texto diz assim: não se vendem 2 passarinhos por um ceitio, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Então, veja, Deus ele tem na sua matemática, né, todos os nossos fios de cabelos contados. Você já tentou contar seus fios de cabelo? É coisa demais, né? É coisa de doido contar fio de cabelo, né? Mas o ponto é que o conhecimento de Deus ele chega a ser tão preciso, por isso que eu disse, não é um conhecimento simplesmente geral, assim, né? É um conhecimento meticuloso. Quando eu disse que Deus conhece os passos das formigas, num jardim qualquer, a qualquer lugar que você apontar no momento de agora, é verdade.
porque Ele sabe todos os seus fios de cabelo, Ele sabe o número. Se cai um fio de cabelo da sua cabeça, Deus sabe. Não escapou do conhecimento de Deus. Então, é um conhecimento extremamente vasto e meticuloso. Extremamente vasto e meticuloso. Então, veja, todos os eventos são cobertos pelo conhecimento de Deus. Né? Nada escapa daquilo que Deus sabe. Nada escapa. Então, todos os eventos no universo, todos os acontecimentos, todos os fatos são capturados pela presciência de Deus. Presciência e onisciência, na verdade. Né? Presciência é um atributo da onisciência, inclusive. Né? Mas, então a gente pode dizer que Deus é o melhor jornalista também. Né? A Laurinha sabe aí que trabalha com jornalismo. Deus, ele tem todos os fatos de maneira bastante precisa. Ele é o melhor jornalista, né? A melhor fonte também, onde você pode adquirir aí o conhecimento sobre passado, presente e futuro, em relação principalmente à história da salvação. Isso faz do conhecimento de Deus, pessoal, inerrante. Né? Se Deus sabe todas as coisas, então o conhecimento de Deus não pode ter erros. Nós podemos errar, né? Nós podemos ter opiniões falsas, aí não é conhecimento. Eu só tenho conhecimento do que é verdadeiro, claro, né? Eu não conheço algo que é falso. Se é falso, então, não é um fato, lógico. Mas Deus não. Deus não pode crer em nada falso, porque a definição de conhecimento é ter uma crença verdadeira, justificada. Deus tem esses 3 atributos. Ok? Até aqui? Sobre Deus saber todos os eventos. O segundo ponto da onisciência de Deus é que Deus sabe os pensamentos secretos de cada indivíduo. Deus sabe, Deus conhece o íntimo dos nossos pensamentos. Até isso Deus sabe. Então, o conhecimento de Deus, ele vai muito mais além do que, muitas vezes, o conhecimento que nós temos de nós mesmos. Isso é bastante interessante. Às vezes nós pensamos que, eu sou a pessoa que melhor me conhece. Isso é verdade, depois de Deus. Depois de Deus. Você fala assim, mas como que Deus pode me conhecer melhor do que eu me conheço? Essa é uma pergunta interessante, mas eu vou discorrer sobre ela. Mas veja comigo que Deus, ele conhece até os pensamentos secretos de cada indivíduo. Em 1 Crônicas, lá no capítulo 28, 1 Crônicas, capítulo 28, no verso 9, Davi aqui está instruindo a Salomão, e ele diz a Salomão algo interessante. 2 Crônicas, não, primeiro, desculpa pessoal, 1 Crônicas, capítulo 28, no verso 9. Pessoal, não estou mandando vocês lerem mais os textos para mim, porque não sai na gravação. Aí a pessoa que vai ver a aula depois não consegue ouvir. Né? Então, é por isso que eu não estou mais pedindo vocês para lerem os versículos. Para quem depois pegar a aula conseguir ouvir, tá bom? Não é nada com vocês não, e também não é egocentrismo não. Mas o texto diz assim: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Por que Davi está falando para Salomão seguir a Deus com um coração perfeito e com uma alma voluntária? Coração, na cultura judaica, significa o cerne do ser, o íntimo do ser. Né? Ou seja, não sirva a Deus meramente de maneira hipócrita, externa, ou como se fosse algo mecânico. Sirva a Deus com a integralidade do seu ser, com o cerne do seu ser. E ele explica por quê, na parte B aí, do verso 9. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. É por isso que Davi chama Salomão a servir a Deus de todo o coração. Porque Deus, ele não só esquadrinha todo o coração, ele sonda todo o coração, mas ele também conhece e entende todas as imaginações, os pensamentos do nosso coração. Deus, ele sabe exaustivamente disso. É por isso que Davi fala com Salomão, você tem que servir a Deus com todo o seu ser. Se você não fizer isso, não vai adiantar. Porque Deus, ele não está olhando as suas ações externas. Deus não está olhando simplesmente aquilo que você
faz lá no templo. Deus não está olhando isso. Deus está olhando principalmente o íntimo do seu ser. Isso é tão vital para nós, tão vital para nós, que muitas das vezes vivemos uma vida somente exterior, uma vida cristã somente externa, né? Então, nós temos jeitos de crente, né? Sei lá, temos manias de crente, falamos igual crente e tal, participamos de uma comunidade, né? Mas, assim, a pergunta que nós temos que se fazer mesmo, nós temos que nos fazer essa pergunta, é se eu tenho vivido a minha vida com o íntimo do meu ser. Quais são as minhas motivações para fazer o que eu faço? Por que eu tenho sido um cristão? Por quê? Porque Deus não está preocupado com aquilo que eu faço somente do lado de fora. Isso também é uma preocupação. Mas isso, apesar de ser necessário, não é suficiente. O que é suficiente? A motivação por trás. Essa motivação que Deus enxerga. O porquê nós fazemos certas coisas. Então, a gente pode enganar muita gente. A gente pode enganar o pastor da congregação, nós podemos enganar os nossos irmãos, né? Mas Deus não. Deus, quando Ele olha para nós, Ele sabe exatamente as nossas motivações para fazer o que nós fazemos. E esse é um conselho que a gente tem que tomar aqui de Davi. Ele não dá esse conselho só para Salomão, esse é um conselho para nós também. Por isso ele diz aí, se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Muita gente usa esse texto aqui, dizendo que Salomão não foi salvo. Porque o texto aqui, Davi está dizendo, se você rejeitar o Senhor, Deus vai te rejeitar para sempre. É claro que essa frase pode ser bastante hiperbólica, a Bíblia está cheia disso. Não significa, às vezes, que Deus, de fato, vai rejeitar Salomão se ele não se quebrantar e se arrepender no final da vida. Mas muita gente acha que esse texto aqui é uma indicação de que Salomão não foi salvo, porque vocês sabem, Salomão, no final da vida, se envolveu com vários deuses, vários ídolos e coisas do tipo, mas esse já é outro tema que a gente não vai entrar hoje. Mas o ponto é que Davi, então, dá esse conselho para ele, que Deus esquadrinha os corações. No Salmos 44, o salmista, Salmo 44, no verso 21, o texto simplesmente reitera o que Davi falou para Salomão. Salmo 44, verso 21, o texto diz: porventura não conhecerá Deus isso, pois Ele sabe os segredos do coração. Então aqui é simplesmente uma confirmação do que ele disse a Salomão. Deus sabe os segredos do coração. Isso é tão importante porque, mais uma vez, é isso que será utilizado também no dia do juízo. Lá em Romanos, no capítulo 2, o texto diz exatamente isso lá no verso 16. Ele fala assim que no dia do juízo, Deus, Ele simplesmente manifestará os segredos dos corações dos homens. Ele manifestará os segredos dos corações dos homens. Por que é um segredo? Eu não posso ver o coração do Ricardo, não posso ver o coração do Wesley, da Laura, do meu pai, do Gilson, da Patrícia, não posso ver o coração de vocês. Eu posso ver o que há externamente. Eu posso ver isso, mas o coração é somente Deus que vê. E Deus vê e registra. Gente, isso é muito interessante. E Ele vai liberar esse segredo no dia do juízo. Os segredos dos corações dos homens serão manifestos no dia do juízo. Então Deus não vai só julgar pelo simples evento ou aquilo que nós fazemos externamente, como a gente viu no primeiro ponto, Mas Ele também vai julgar as motivações para nós termos feito certas ações. Essa é a base do juízo de Deus. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente fazendo coisas erradas, mas com motivação correta. Não é verdade isso? Muita gente errando mesmo, mas está errando na ignorância às vezes, porque o coração da pessoa e a motivação da pessoa é benevolente. A pessoa às vezes quer até agradar a Deus e está fazendo algo errado. Então a gente tem que ter misericórdia dessas pessoas. Será que Deus vai tomar só o evento e não a intenção por baixo? Não, Deus vai tomar a intenção e os segredos do coração também. É por isso que a gente tem que repousar na justiça de Deus. Deus, Ele é plenamente justo.
Nós não precisamos ficar com medo, né, do juízo de Deus, porque nós, como crentes, sabemos que Deus irá julgar de maneira plena e justa todos os seres humanos. Tá? Ok, pessoal? Até aqui? O inverso também é verdade. Tem muita gente fazendo coisas boas com a motivação errada. Verdade. Grandes obras, né? Verdade. Grandes ações maravilhosas. Sim. Mas a motivação do cara pode ser várias, né? Pode ser para se Sim. gloriar, pode ser para se salvar, porque é pecado também. Sim, verdade. Então o cara às vezes faz uma coisa muito bonita, mas a intenção dele é se colocar no lugar de Deus. Sim. Assim, eu estou me salvando. Sim, verdade. Exatamente. Eu acho que essa foi a base do julgamento de Jesus, né? Na época dele e dos religiosos, né? Porque as obras eram boas, né? Os religiosos davam esmola, por exemplo, né? Em Mateus 6 fala isso. Ok, isso é muito bom. Deus viu. Mas Deus viu também o coração, né? Qual foi a intenção em dar boas esmolas? O texto lá diz, Jesus disse, vocês dão boas esmolas para fazer com que os homens, né, aplaudam, né, as suas boas obras, né, para vocês receberem aí uma recompensa, né, um louvor humano. Então veja, a motivação é uma motivação pecaminosa, por mais que a obra externa seja uma obra boa. E Jesus condena isso. Né? Jesus condena isso. Os fariseus oravam, né? Faziam longas orações, né? Orar é muito bom, não é, pessoal? Orar é muito bom. Né? Mas Jesus falava, vocês estão orando em voz alta, inclusive, nas praças e nas esquinas, para que as pessoas passem, vejam vocês orando e digam, nó, que homens santos, maravilhosos, né? E Jesus fala, essa motivação que vocês têm de receber louvores dos homens, esse segredo do coração de vocês, que não é manifestado, mas que eu vejo, isso é pecaminoso. Né? E isso exemplifica muito o que você está falando, né? Então, na ética cristã, o que tem muito peso e importância é de fato a motivação que a gente tem para fazer as coisas. Você pode estar errando e tendo a motivação certa. E você pode estar fazendo certo e tendo a motivação errada. Isso é bastante perigoso mesmo, de fato. Ok, Jeremias, capítulo 17. Você for um pouquinho mais para frente aí dos Salmos. Jeremias, capítulo 17. Dá uma olhada nas horas para a gente não ficar muito preso em todos os versículos. Eu vou, a partir de agora, pular alguns versos, porque senão a gente vai demorar. Verso 9 e verso 10. Olha o que o profeta diz. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Veja, Jeremias faz uma pergunta aqui. Né? O coração do homem é enganoso, perverso. Quem o conhecerá? Já que ele é tão enganoso, quem pode conhecer o nosso coração? E ele responde no verso 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, veja, né? Ele conecta aqui com o juízo mais uma vez, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então veja, quem o conhecerá? É a pergunta do profeta Jeremias, né? Já que ele é tão enganoso. Deus conhecerá, Deus conhece o nosso coração. Nós conhecemos muito em parte o nosso coração, a verdade é essa. Nós não conhecemos como Deus conhece o nosso coração. Lembram da história de Pedro? Jesus fala lá, Pedro, eu roguei por ti, Satanás pediu para se andar com vocês, mas eu roguei por ti, Simão, para que a tua fé não desfaleça. Né? E aí depois Jesus comunica que ele vai ter que ser preso e tal, e Simão fala com ele, Senhor, eu de maneira nenhuma te negarei, de maneira nenhuma eu te abandonarei. E Cristo fala com ele, não, hoje ainda, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Então assim, Pedro achava que conhecia o seu coração e inclusive as suas motivações para seguir a Jesus. Ele acreditava que ele não ia abandonar o Senhor. Com base em quê? Com base na luz que ele tinha de si mesmo. Pedro se conhecia, ele achava que se conhecia. Não, eu sou um homem fiel, um discípulo fiel e eu vou até o fim.
E Jesus mostra que ele que conhece o coração de Pedro mais do que o próprio Pedro. Jesus sabe que debaixo daquelas circunstâncias, Pedro, ele negaria o Senhor, né? Então, como é que Jesus sabe isso? Por causa da onisciência divina. Ele sabe, ele conhece o íntimo do coração, inclusive dos seus servos. Deus não é pego de surpresa, nem pelos seus servos. O que é, mais uma vez, um grande conforto. Porque quando Pedro ele nega ao Senhor, e isso foi um pecado bastante grave, Cristo não foi pego de surpresa. E você não... Gente, isso é tão interessante porque você não vê Cristo antes de Pedro negá-lo, tratando Pedro diferente. Já parou para pensar nisso? Porque imagina, Deus já sabia que Pedro iria negá-lo. Imagina se Deus ficasse ressentido com isso, antes do momento. Assim, ô Pedro, você sai para lá. Por que, Senhor? Porque você vai me negar daqui a 3 anos. Não quero conversa com você, não. Imagina se Cristo falasse isso, né? Mas essa não é a atitude de Cristo. Cristo, ele trata Pedro normalmente, né? Ele abraça Pedro normalmente. E, inclusive, Pedro, depois que nega ao Senhor, e o Senhor não é pego de surpresa, se arrepende e Cristo, então, manda Pedro apacentar suas ovelhas, né? Então, veja, Deus não é pego de surpresa e nós não precisamos ficar nos remoendo por causa dos nossos erros. Nós precisamos nos arrepender, é diferente. Pedro se arrependeu amargamente, mas ele deixou, né, isso para trás, porque ele foi perdoado por Cristo. Mas Deus não é pego de surpresa. Não precisa ficar lá assim, nossa, eu errei, não, Deus, o Senhor não sabia que eu ia fazer isso, né? Peguei o Senhor de surpresa e agora você deve estar bravíssimo comigo, né? Deus já sabia, meu irmão. Basta agora você se arrepender de fato e deixar esse caminho para trás. Agora, uma pergunta. Sim. A Bíblia fala também que se nós confessarmos os nossos pecados, Sim. Ele é fiel e justo para perdoar todos. Isso. Se Ele já sabe do nosso arrependimento, por que abrir a boca para confessar? Sim. Porque uma coisa é Deus saber, outra coisa é Deus perdoar. Então, o perdão, nesse caso, está condicionado ao arrependimento. Agora, Deus saber que eu vou me arrepender, isso Ele já sabe, né? Então, por exemplo, né, quando João Batista prega, né, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Deus já sabia todos os que ouviriam essa pregação e se arrependeriam. Ele já sabe isso desde toda a eternidade, né? Mas a aplicação do perdão, ela é aplicada no tempo e no espaço, e num tempo específico. Qual tempo é esse? No tempo do arrependimento, quando o indivíduo se arrepende, né? Então, não tem a ver muito com o que Deus sabe, mas quando Deus aplica o perdão. Esse é o ponto, né? Então, Deus pode saber que você vai se arrepender de um pecado que você ainda vai cometer, mas será naquele momento em que Deus, então, vai aplicar o perdão, né? É claro que o perdão de Deus ele é eterno, né? Uma vez que nós cremos em Cristo, nós temos perdão em Cristo, uma fonte inesgotável de perdão, o sacrifício de Cristo. Mas, de fato, o Senhor nos chama ao arrependimento constante e diário. Esse arrependimento faz com que Deus nos conceda misericórdia, por isso que o próprio Jeremias diz, né? As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, né? Ele fala isso. E também o arrependimento não muda Deus, me muda. Arrependimento muda o ser humano arrependido e não Deus. Então, Cristo não mudou hora nenhuma. Mas Pedro, depois do arrependimento, era outro Pedro. Você pode abrir o livro de Atos e você vai ver que ele é outra pessoa, né? Então, eu diria isso, né? Apesar do conhecimento de Deus capturar todos os momentos em que eu vou me arrepender no futuro, o derramamento da misericórdia, ele acontece no tempo e no espaço. Porque senão a gente diria o seguinte: Deus já sabe todas as pessoas que vai dizer sim à oferta de salvação. Deus já sabe. Quer dizer que essas pessoas, antes de dizer sim, elas já eram salvas? O que vocês acham? É ou não era? O nome dela já está escrito no livro da vida. Isso. Mas elas são regeneradas? Não. A aplicação vai ser... Isso precisa ser aplicado na vida dela. Isso. Dentro da vida dela. Isso. Então, embora Deus saiba, isso ainda não aconteceu para essa pessoa. Uhum. Deus, na sua infinita sabedoria, já sabe. A Bíblia fala que aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, desde a Isso. fundação dos séculos, Isso. então, o Deus sabe onde quem está lá.
Isso. Essa pessoa só será perdoada Isso. no tempo quando ela Confessar. Por isso que a pregação é: arrependam-se, creiam no Evangelho, e sejam batizados, é a pregação de Pedro, em Atos 2, para que os seus pecados sejam perdoados, né? Isso é interessante, porque lida exatamente com essa dinâmica. Deus, ele já conhece os salvos, o nome já está escrito no livro da vida. Não vou nem entrar nos méritos aqui, a gente vai ver isso depois, se ele meramente previu quem creu, ou se ele decretou quem creu, mas isso não é importante aqui. O que todos acreditam é isso, o nome está escrito lá, Deus já sabe, Deus sabe quem vai dizer sim. Mas a aplicação, né, do cancelamento da culpa e o concebimento do Espírito Santo, inclusive, o derramamento do Espírito Santo, a regeneração, a justificação, ela acontece no tempo. Acontece no tempo. Inclusive, Deus já sabe o tempo exato em que Ele vai, inclusive, conceder o Espírito Santo. Bom, onde que está isso? Está em Efésios, no capítulo 1, lá no verso 13. É bom você ter trazido essa pergunta, Gilson, para a gente esclarecer. Em Efésios, no capítulo 1, no verso 13, olha o que o apóstolo Paulo diz que é interessante sobre isso. E é interessante que o capítulo 1 de Efésios começa falando sobre a eleição de Deus na eternidade, né, dos salvos. Se você parar para olhar, por exemplo, no verso 3 do capítulo 1 de Efésios, o texto diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então veja, o verso 3 e o verso 4, eles falam que a eleição de Deus, a nossa eleição dos crentes, ela aconteceu antes da fundação do mundo, antes que houvesse universo, antes que houvesse qualquer ser humano, Deus já tinha eleito os salvos. Mas e a aplicação da salvação? Quando que isso deu? No verso 13 diz, o momento exato. Não foi na eternidade, foi no tempo. Verso 13 diz assim: Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Veja que tem uma cadeia temporal aqui que Paulo faz. Vocês ouviram a pregação, vocês creram nessa mensagem, e após então terem crido nessa mensagem, Deus selou vocês com o Espírito Santo da promessa. É esse selo que nos garante então a nossa salvação, é o penhor da nossa salvação. Por isso que o texto diz lá em Romanos, que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Porque primeiro você ouve a mensagem, depois Deus concede a fé, você exerce fé, e Deus te sela com o Espírito Santo. Então veja, Gilson, a aplicação é temporal, mesmo que a eleição seja eterna. Ok, pessoal, ficou claro isso? Mas a gente vai entrar nisso ainda quando a gente for estudar doutrina da salvação. A gente vai ver essas ordens lógicas aí, de regeneração, fé, justificação, santificação, glorificação. Tem uma ordem lógica na salvação que a gente vai estudar ainda quando a gente entrar na doutrina da salvação. Tá? Aí tem uma cadeia da eternidade que passa pelo tempo e volta para a eternidade na glorificação. Isso é muito bonito, a obra de Deus de maneira completa. Sim? Sim. Isso. Ele chorou. Isso. E Deus, deu mais anos de vida para ele. Isso. Então, se a gente também
Isso. Então, assim, se a gente, né, assim, pedir o coração, Sim. Deus pode mover, pode mudar. Essa é uma pergunta importante, né? Se Porque... ele pode mudar a intenção, por exemplo, Sim. do meu esposo, por exemplo. Sim, entendi. Essa é uma pergunta importantíssima, né? Eu, inclusive, trouxe o exemplo do Ezequias para a gente discutir. Bom que você já levantou isso, né? Mas eu trouxe esse exemplo de Isaías 38. Deus, ele é imutável. E o seu desígnio, ele não pode mudar. A Bíblia diz isso, a gente vai ver. Só que essa pergunta, ela pode levar a algumas interpretações um pouco equivocadas. Porque o medo que a gente tem, e eu entendo o que você está falando, o medo que a gente tem é o seguinte, né? Bom, se o desígnio de Deus não pode mudar, então se uma pessoa que não é eleita se arrepender e quiser o caminho de Deus, não vai poder ser salva? É essa a pergunta, né, que a gente se faz, né? O ponto é que se essa pessoa se arrepender, Deus já sabia que ela ia se arrepender e Deus então já elegeu ela. Ou seja, ela já está dentro dos eleitos. Entendeu? Por isso que não pode mudar, porque Deus não vai falhar nesse sentido. Então, assim, por exemplo, se o seu marido se arrepender, né, e crer no Evangelho, é porque o nome dele já estava lá também. Deus já sabia, porque ele não foi pego de surpresa por isso, entendeu? Então não há ninguém, o ponto é esse, pessoal, não há nenhum ser humano que arrependido e que crê no Evangelho não seja salvo, não existe esse ser humano. Todos os que crerem no Evangelho verdadeiramente, se arrependerem de coração, a promessa é essa, será salvo. Tá? Sim. Ninguém nunca jamais será rejeitado por Deus. Isso. Ninguém nunca jamais será rejeitado. Mano, não haverá uma pessoa que quis, Sim. de fato, e Deus falou assim, não, eu não escolhi, não adianta você querer. Essa pessoa não vai existir. Todo aquele que não for salvo, é porque ele não quis a Deus. E todo que foi salvo, ele quis. Isso é importante a gente falar também. Não há uma pessoa que queira muito a Deus, sinceramente, e Jesus disse, olha, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas só vem a mim quem o Pai trouxer. Quem o Pai trouxer. Então não existe essa pessoa. Então, e outra coisa também a gente não sabe. Eu vou desistir dessa pessoa porque eu acho que ela não é. É impossível. Você não consegue saber quem é e quem não é. Para que nós sempre preguemos para essa pessoa. Porque ela só vai crer através da pregação. É o caso de Dimas, por exemplo. Sim. Né? Dimas não era salvo até minutos antes da sua morte na cruz, lá do lado do Senhor, né? E ele já era eleito? Claro. Deus foi pego de surpresa? De maneira nenhuma. Deus já sabia que aquilo ia acontecer, né? Então, por isso que a gente pode ficar tranquilo. A onisciência de Deus, ela é infalível. Então, se alguém vier a arrepender, né, igual a Eza está falando, mesmo que no finzinho da vida, Deus já tinha previsto aquilo. Deus já sabia, né? E essa pessoa, então, está certamente no livro da vida. Não precisa ficar preocupada com isso. Agora, nossa preocupação é pregar o Evangelho. Por quê? Porque apesar de Deus eleger alguém, né, Deus também elege os meios pelos quais Ele chama essas pessoas, esses eleitos. Qual meio que Ele elegeu para chamar essas pessoas? A palavra da pregação, como vocês viram aqui, né? A pregação é o meio pelo qual Deus chama os seus eleitos. Então, esses eleitos, eles creem e então seguem o caminho de Deus, né? Então, a eleição não pode nos tornar preguiçosos. Não pode. A tarefa da igreja é pregar o Evangelho. Tá? É o instrumento pelo qual Deus utiliza para Ele chamar o seu rebanho. Primeiro Patrícia, depois Patrícia. Fica à vontade. Mas eu acho que porque também a gente pensa numa linha do tempo. É. Né? A gente pensa hoje, daqui 2 anos, 3 nascemos, Sim. crescemos e tal. E aí vem o atributo de Deus, que Ele é onisciente, onipotente. Sim. Não é nessa linha de tempo. Sim. A gente já sabe o hoje, o futuro, É. amanhã, então assim. É verdade. Uma boa ilustração disso que você está falando é pensar num filme de DVD. Você pega um disco de DVD, tem um filme lá gravado, não tem? Quando nós vemos o filme está passando em um momento, né, cronológico, uma sucessão temporal. Às vezes você está no meio do filme, às vezes você está acabando o filme, mas você está vendo o filme sucessivamente. O caso de Deus é como se Ele visse o filme inteiro já gravado no disco, o disco completo. Então Ele já sabe, né, o princípio do filme, o meio, o fim do filme, Ele já sabe tudo, está tudo gravadinho lá.
Então Deus vê o disco do lado de fora, enquanto nós vivemos, né, no filme do lado de dentro. É por isso que Deus não é pego de surpresa, né? Deus não é pego de surpresa por nada. Essa comparação é boa. E volta também na aula da semana passada da atemporalidade de Deus, né? O atributo da eternidade, ele é vivido tanto na atemporalidade, ou seja, Deus ele está fora do tempo, portanto ele não tem passado, presente e futuro, né? Ele está fora do tempo, como também na temporalidade. Deus ele é eterno no tempo, né? Enquanto ele se relaciona com as suas criaturas. Ele existiu no passado, no presente e existirá no futuro também, né? Então, quando a gente entende bem a eternidade de Deus, fica muito mais tranquilo a gente entender quando Paulo fala de eleição, de predestinação, de essas coisas, né? Inclusive da onisciência de Deus. E assim, existem teorias da física ultimamente que são muito interessantes, né? Tem uma teoria, a gente chama ela de teoria B do tempo. Ela diz que o universo ele é um bloco quadridimensional, como se fosse um tijolão, né? De matéria, tempo, espaço e energia. E nesse bloco, né, por completo, tem todas as fatias de eventos, todos dentro desse único bloco. Então, o presente, passado e futuro, de acordo com essa teoria da física, eles são ilusões do nosso pensamento. Agora, se Deus criou o universo, então o universo, como esse bloco quadridimensional, Deus conhece todas as fatias do tempo. E aí fica muito fácil de entender como Deus ele é onisciente, como ele conhece todas as coisas, porque o bloco está estático. Deus está vendo a sua vida toda lá, em blocos, né? E isso é uma teoria bastante interessante para a gente entender, então, a onisciência de Deus. Eu não sei se eu creio nessa teoria, não, mas é uma teoria interessante da física, né? Ok. Quem ia perguntar? Você ia perguntar. Eu gosto que tudo contribui para todos, a nós que confiamos no Senhor. Quer dizer, nossa família. Eu quando converti, por exemplo, a família começou uma conversão que havia de gato, de capim, tudo, e um monte de gente, meu irmão. E aconteceu mesmo. Às vezes você pode até não seguir perfeitamente do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha que deve ser, porque às vezes também a gente não está seguindo também. Então cada um tem seu jeito de servir a Deus, né? É claro que tem que tirar coisas erradas, né? Porque aí você pode chegar e falar, ó, você está fazendo isso e isso. Agora tem coisas que é só no íntimo. Igual a irmã, né, preocupada com o marido, ela serve o Senhor, o filho dela serve o Senhor. Então ele também está na presença do Senhor. E no momento certo, né? Deus proverá a vida dele. Aí você vai, às vezes você fica preocupado, nossa, será que eu vou com ele eterno, meu marido, ou não sei quem vai para o inferno? É duro nós pensarmos que um familiar da gente, uma pessoa da gente, não vai ganhar a salvação. Mas eu acho que nós devemos preocupar sim e acreditar que seremos salvos nós e nossa casa. Sim, tanto que a promessa é para vós e os vossos filhos, né? Quando Pedro ele prega lá em Atos 2. Mas veja, é exatamente isso. Eu acho que a nossa preocupação é pregar, dar bom testemunho, né? É isso, porque nós não sabemos o destino da pessoa, nós não sabemos. E, pessoal, nós não sabemos, inclusive, mesmo se a pessoa, por exemplo, vier a falecer, e nós não sabemos se essa pessoa, antes da vida, teve algum tipo de... Antes da morte, teve algum tipo de arrependimento. Não dá para saber, né? Graças a Deus. Porque nós não esquadrinhamos o quê? Nós não esquadrinhamos o coração. Coisa que Deus, assim, Deus é muito sábio nisso. Verdade. Você imagina, que é um consolo, né? Verdade. Eu fui consolar um amigo meu, mandei uma mensagem para ele, acabava de perder o pai. Eu falei, mano, que situação, que dia que você está tendo, né? E que consolo que a gente tenta passar ali, que são palavras, né? Que deve ser feito. E ele falou assim, Wesley, Deus preparou um lugar para o meu pai. Eu acredito muito nisso. Deus preparou um lugar para o meu pai. E o que você vai falar? Eu falei assim, amém. Amém. Oh, que maravilha. Eu fico feliz com essa notícia. Sim, Né? sim. Falei com ele, cara, eu fico feliz com essa confiança que você está. Que maravilha, você alegrou meu coração. Sim. Fui te consolar e fui consolado. Né? Agora você imagina se a gente não tem, se Deus desse Nossa. Pensa, que tristeza, não é mesmo? Com certeza. Você tem certeza para onde ela foi. É. Né? Se ela
tá doido. É a tristeza daqueles que não têm esperança, né? Porque tem muita gente que não tem esperança da vida, e você vai no velório de uma pessoa que não tem esperança, é um velório terrível, né? É terrível. É verdade. Mas que bom Sim. que a gente não sabe. Sim. Que bom que só Deus esquadrinha o coração, né? As intenções, né? Que bom. Muitos historiadores falam a respeito até de Judas, né? Sim. Falar, quem é que vai ter certeza que quando nós estivermos lá na glória, não vamos encontrar com ele? Tem Judas? Cara, eu acho que Judas é um caso à parte. Não, eu sei. Eu acho. Assim, Mas tem gente que fala isso mesmo, isso é verdade. É, porque aconteceu todo aquele fato. sim. Jesus fala no livro de João, capítulo 6, parece que 79, fala assim, Sim. não fui eu que vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é o diabo. Sim. Fala isso mesmo do Judas lá. Então, assim, Fala isso. fala dessa forma. E tem muitas pessoas que falam pra gente, a gente não sabe realmente o Aham. propósito de Deus. Sim. Né? É claro que Sim, cada sim. parte, sim, mas É. fica aquela incógnita, né? Sim, é um caso à parte mesmo. Mas realmente, a gente não sabe o propósito de Deus, o coração de Deus, a gente não sabe, né? A não ser quando Deus revela, né? Deus revela alguns, sim. Você vai fazer isso aí, mas eu vou te salvar no final. Uma pregação isso é Cara. importante demais, que isso motiva a igreja a pregar para todos também, né? É. O pessoal fala assim, você quer que a gente vai lá e separa? Você não compete com vocês separar, vocês não têm, vocês não sabem nem fazer essa separação, não. Vocês vão tentar separar, vocês vão quebrar trigo no meio do joio. Isso não é Verdade. para vocês, não. Isso aí, deixa que... Isso aí é comigo. Exatamente. E no último dia, né? Que isso é feito, né? Assim, de maneira manifesta no último dia. Isso é top, porque Certo. isso motiva a igreja a pregar. Assim, Sim. ninguém vem com um selinho na testa escrito, né? Salvo. Senão a gente ia pregar só para a pessoa que Eleito. Eu vou pregar para ele. É. Exatamente. A Exatamente. pregação do evangelho é para todos. Para todos. É para todos. A pregação é para todos. Esse negócio é muito interessante. A oferta de salvação é para todos. Sim. A oferta da salvação é para todos. Isso tem que mover a gente a pregar mesmo, né? É por isso que um mau entendimento sobre a onisciência de Deus e o fato de Deus saber já quem será salvo não é desculpa. Não é desculpa para não pregar. Né? Não tem essa, né? Acho que é até diferente, né? Motiva mais a pregar. Assim, gente, o que eu estou fazendo? Será que eu sou salvo? Aham, sim, Então, exatamente. se eu não sou, eu vou tentar ser eleito. Tem essa motivação, né? Será que eu sou salvo? Eu olho para a minha vida, será que eu sou salvo? Né? Bom, deixa eu me arrepender aqui dos meus pecados e deixa eu... Sim, Eu preciso mostrar é verdade. mesmo, que a única pessoa que consegue trabalhar sou eu. Né? Exatamente. Isso é importante mesmo. A presença de Deus está inclusa também a nossa pregação. Exatamente. A pregação da igreja. Está tudo incluso. E veja que isso é só onisciência, viu? A gente nem entrou ainda na doutrina dos decretos, que a gente vai entrar mais para frente. Quando a gente entrar na doutrina dos decretos, aí os irmãos vão... Espera para lá, para vocês verem, né? Quando a gente falar do decreto de Deus, não de Deus meramente saber o que vai acontecer, mas de Deus decretar infalivelmente o curso de toda a história, né? Aí o negócio já fica mais apertado. Nossa, o que é isso? É a soberania plena de Deus, né? O governo pleno de Deus sobre todas as coisas, né? Por isso que eu falo, pessoal, uma má teologia produz um Deus fraco, uma imagem de um Deus fraco, é um Deus assim, sabe? Deus não é um Deus pequeno, né? Um Deus incompreensível, infinito, né? Então, que governa sobre todas as coisas e é soberano sobre tudo, né? Esse é o Deus que a gente serve. Então, é importante estudar, sim, teologia. O pessoal às vezes acha que teologia é só meramente cerebral, né? E não é, assim, isso muda a nossa vida, muda a forma como a gente vive, inclusive, né? Ok? Bom, pessoal, eu não vou ficar apegado a muitos textos, né? Hebreus 4,13 fala lá que todas as coisas estão nuas diante de Deus, não há nada escondido diante dele, né? Então veja, né? Deus conhece todos os eventos, Deus conhece os segredos e as motivações do coração humano, Deus conhece todos os eventos futuros. Eu acho que isso aqui a gente não precisa nem abrir nesses versos, né? Porque o fato de Deus saber todas as coisas, é lógico que Deus então conhece o futuro. A Bíblia está cheia de profecias, e essas profecias são claramente sobre o futuro, então Deus ele também tem conhecimento exaustivo sobre o que vai acontecer. De modo que nada mais há para que ele aprenda, né?
Então é claro que se Deus sabe de todas as coisas, não tem nada para Deus aprender. Essa é uma consequência bastante natural. Se você sabe todas as coisas sobre matemática, por exemplo, então não tem mais nada para você aprender. Então Deus não é pego de surpresa, esse que é o ponto, né? Deus não é pego de surpresa por nada. E aí fica claro, né, algumas perguntas. Uma delas, sobre a questão do Ezequias, né, por exemplo, que a Lu levantou, ou, por exemplo, muitas linguagens que parece que Deus ele foi pego de surpresa mesmo. Você pega Gênesis capítulo 6, né, fala lá que Deus, né, por causa da maldade humana, se arrependeu de ter feito o ser humano, né? O que significa isso, então? Deus não sabia que o ser humano ia pecar e ele foi pego de surpresa? Porque, então, tem contradição na Bíblia, né? Porque, por um lado, fala que Deus sabe todas as coisas, inclusive o futuro. Por outro lado, fala que Deus se arrependeu de ter feito o ser humano e tal, né? Como é que a gente faz essa harmonização, né? Bom, é muito simples. Vocês se lembram que na semana passada nós falamos sobre alguns atributos de Deus, como, por exemplo, Deus ser onipresente, e que isso significa que ele não tem um corpo, né? Ele não pode estar localizado num único local específico, confinado em um corpo. Deus ele está presente em todos os lugares, porque ele é espírito. Mas no Antigo Testamento, as pessoas falam de Deus de maneira bastante humanizada, né? Falam do braço do Senhor, das narinas do Senhor, né? Então veja, dos pés do Senhor. Então, essa linguagem do Antigo Testamento é o que a gente chama de linguagem antropomórfica. Linguagem antropomórfica. O que é uma linguagem antropomórfica? Quando você fala de uma realidade não humana de maneira humanizada, com termos humanos. Exatamente porque nós não sabemos falar do que está para além, né, da nossa experiência humana. Então, quando nós descrevemos a Deus, no Antigo Testamento, principalmente, nós o descrevemos em categorias humanas. Essa é uma antropomorfização. E não só no sentido físico, mas também no sentido, às vezes, emocional. Arrependimento, né, é um sentimento de arrependimento, mas também uma atitude, né? Mas veja, quando o texto diz que Deus se arrependeu, né, o verbo hebraico ali é o verbo naham, significa pesou-lhe o coração. Essa seria uma melhor tradução. Pesou-lhe o coração de ter feito o ser humano, né? É claro que Deus já sabia que o ser humano iria pecar, é lógico. Mas isso não significa que quando o ser humano erra, Deus não tem o seu coração pesado, né? Deus não tem um pesar no coração dele. É claro que isso acontece. Então veja, essa linguagem de Deus se arrependeu, na verdade, é exatamente uma desaprovação de Deus daquilo que está acontecendo. Por que eu digo isso? E qual que é a prova disso? Bom, a Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então veja, é óbvio, né? Então, se isso é verdade, então a linguagem de arrependimento, por exemplo, do Antigo Testamento, é uma linguagem antropomórfica. Ok? Uma linguagem antropomórfica. Dúvidas? No caso de Ezequias, é a mesma coisa, por exemplo, no caso de Nínive, quando Deus fala com o profeta Jonas, né? Para ele ir em Nínive, pregar lá o juízo sobre aquela cidade. É claro que esse tipo de pregação, ela pressupõe uma condicional. Eu farei tal e tal, tal coisa, se não houver arrependimento. É uma condicional. Está explícito no texto isso? Não está explícito. Mas está implícito em toda a história. Deus não falou para o profeta, mas o profeta passou um cara terrível. Ele não falou para Jonas, né? Eu vou destruir a cidade. E o profeta assim, eu vou morrer na cidade, porque a cidade mata os profetas. Eu vou chegar lá com essa notícia e eles vão me matar. Sim. Tudo bem que você vai destruir, mas eu vou morrer junto, porque eles vão me matar antes de ser destruído. Sim. Só que ele passou vergonha de Deus não ter destruído e ele tinha tanta certeza que Deus ia destruir que ele foi assistir de camarote. Ele subiu e ficou esperando cair. Ficou esperando, né? E passou uma vergonha terrível, porque Deus parece que você está gostando, porque eu ia destruir a cidade, né? Uhum. Eu ia destruir mesmo. Inclusive ficou com mais dó da planta lá. Você viu que eles se arrependeram? Tudo bem que eu tenho poder para destruir a cidade, mas eu amo aqueles que se arrependem. Sim. Eu não faria o bem porque eles se arrependeram. Deus Exatamente. ocultou
Exatamente. Deus ocultou essa cláusula, né? Eu vou destruir a cidade, verdade. Se eles não se arrependerem. Isso ele não falou com o Jonas. Jonas foi lá. Com certeza. E para nós, né? E para nós, né? Então veja, são cláusulas que Deus tem, mas que Ele não necessariamente vai colocar de maneira explícita, né, nesses textos. Mas que elas ficam muito claras no final da história, né? Se arrependem e falam assim, então Deus realmente ia destruir. Mas se eles não se arrependessem. Uma vez que eles se arrependeram, Deus então, né, concede misericórdia. Agora, Deus foi pego de surpresa, né, pego de surpresa pela atitude dos ninivitas? Claro que não, Deus já sabia, né, que eles iriam se arrepender, né? Isso não escapa do conhecimento de Deus. Então veja, Deus quis ensinar algo a Jonas, ensina a nós também, né? Então Deus já sabia que eles iam se arrepender, né? E o ponto é que ele não quis expressar essa cláusula para Jonas, não quis expressar também para o profeta Ezequias. Deus já sabia que ele ia se arrepender, depois que ele falou aquilo com ele, né? Que ele ia morrer, né? Põe ordem em tua casa porque morrerás. É verdade, né? E aí Ezequias foi lá, ora ao Senhor, né? E pede misericórdia para o Senhor, né? E o Senhor concede misericórdia. Será que Deus não sabia, no conhecimento dele, infinito, que ele não ia se arrepender? Claro que ele sabia, né? Põe a tua casa em ordem, senão morrerás. Inclusive, nesse texto é muito interessante. Põe a tua casa em ordem. E ele colocou. E aí Deus concedeu misericórdia, né? Na verdade, a palavra de Deus diz que você vai morrer. Sim. Põe a tua casa em ordem, você organiza suas coisas e você vai morrer. A mensagem era essa. Sim. Nem tinha um condicional quando o profeta falou. Sim. Só para você vai morrer. Isso. Só acerta as suas coisas aí, estou te avisando antes para ter tempo de você organizar alguma coisa, você é rei. Sim. Deixa o seu encaminhado, porque certamente tu morrerás e não viverás. Sim. E virou de costas e foi embora. Mais uma vez, o profeta não sabia, né? Sim. O camarada vira para a parede, conversa com Deus, Senhor, lembra que eu tenho que servir e tal. Sim. Aí Deus, o cara está no pátio lá ainda, Deus fala assim, volta lá porque eu resolvi outra coisa agora. Sim. Deus já sabia de tudo. Sim. O profeta agora tem que voltar, assim, E, inclusive, essa foi a base que Deus utilizou para fazer com que o profeta Ezequias, o rei Ezequias, né, se arrependesse e tal. Isso é muito legal, né? Como Deus utiliza de maneira bastante pedagógica essas situações. Né? Deus mudou, a oração do profeta mudou a Deus, não. A oração do rei não mudou a Deus. Sim. Mas Deus falou para ele que ele ia morrer, ele orou e Deus, a oração não mudou a Deus, mas com certeza mudou o rei. Mudou o rei. Isso é verdade. Tem um salmo, né, que é atribuído ao rei Ezequias, né? Tem um salmo que é atribuído ao rei Ezequias, acho que é o 116. Sim, não lembro mais. Eu acho que é o 116. Então você vê aquele salmo com essa ótica que foi Ezequias que escreveu. Aham. Assim, olha, Senhor, tu me ouviu quando clamei por socorro. Acho que é o 116 mesmo. Angústias da morte me cercaram e o meu coração estava como que no inferno. Sim. Mas eu clamei e o Senhor apressou em me socorrer. Então, nesse momento da vida dele, mudou ele completamente. A oração, às vezes, não muda Deus, mas muda muita gente. É verdade. A oração muda aquele que ora mesmo. É E às verdade. vezes Deus deixa a gente passar essas coisas para nós sermos mudados. Né? É verdade. Eu que não quero receber uma profecia dessa, viu? Pelo amor de Deus. Me ajuda aí, gente. Sim. Deus me dá uma palavra para mim fazer um tipo de coisa dentro da igreja, no ministério, alguma coisa. Só que eu creio também que Deus não vai me revelar tudo aquilo, Ele vai me revelar um pouco. Sim. Tem gente que, quando chega no momento de Deus revelar, vai passar, isso aí não tá dando certo, não. Aí eu falei, não, espera um pouquinho. Sim, talvez Deus não vai revelar tudo de uma vez, né? Isso que você está falando, né? Isso é verdade, né? Pode ser que Deus ele vai, né, assim, desenrolando, né, o seu plano em etapas mesmo. Realmente, né? Isso pode acontecer. De fato, é bastante comum. Senão o cara começa a imaginar um monte de coisa. Peraí, mas no momento certo, não, vou te revelar algo. Sim, verdade. Né? Quem diria, por exemplo, que os apóstolos seriam, né, como eles são no livro de Atos? Quem diria? Ninguém, né? Jesus não revelou isso para ele quando chamou eles, né? Chamou só para seguir, né? E não revelou quase nada, inclusive, né? Nem que ele ia morrer, depois de 3 dias ressuscitar e tal, que eles iam ser pregadores até os confins da terra. Jesus não revelou nada disso. Falou assim, me segue. Eles, sem saber, estavam entrando numa aventura aí, né? Isso é engraçado mesmo. Pessoal, tá tudo tranquilo até aqui? Então, veja, um problema que às vezes é levantado sobre isso. Talvez eu não... Né, hoje a gente não vai acabar esse assunto. Deixa eu ver aqui.
Ok. Hoje a gente não vai acabar esse assunto, pelo jeito. Mas um problema que é levantado é se a onisciência divina, né, o fato de Deus saber todas as coisas, inclusive o futuro, aquilo que eu vou fazer, se isso não implica em fatalismo e destrói a livre escolha dos agentes humanos. Né? Essa é uma pergunta assim, que é muito natural de ser feita quando a gente levanta isso. O que é fatalismo? Né? Eu fatalmente estou fadado a fazer alguma coisa. Né? Se isso não implica em fatalismo. Mas em que sentido de fatalismo? No sentido de que eu não tenho livre agência, né? Ou escolha, né? Eu não tenho liberdade, eu sou um robô. Será que isso não implica, né, exatamente nisso? Porque se Deus sabe, por exemplo, que amanhã eu vou, sei lá, fazer uma ação específica, não tem como eu não fazer aquela ação amanhã. Deus sabe, Né? não. Exatamente, né? A gente não. Mas veja, não tem como eu fazer Y se Deus sabe que eu vou fazer X. Não é verdade? É como se Deus já tivesse visto o filme lá, né? Como eu disse, Deus já viu o final. Ele já sabe o que os atores vão fazer. Ou seja, os atores não podem deixar de fazer aquilo que Deus já sabe. Isso não faz com que todos os seres humanos virem robôs, né? Não tem livre escolha, né? E aí, né? O que a gente responde para isso? Bom, isso é um problema complicado, mas veja, uma resposta interessante é uma das respostas, tá, pessoal? Não todas. Mas é a seguinte, dizer aí, eu cito, o conhecimento de Deus é cronologicamente anterior ao evento que ele conhece de antemão. Mas, logicamente falando, o evento é anterior à presciência de Deus. Vamos parar para comentar isso aqui, né? Apesar de Deus saber antecipadamente, né, todas as coisas, ou seja, de maneira temporal e cronológica, o conhecimento dele de todas essas coisas é logicamente precedente. Logicamente precedente. Como assim? Deus sabe o que uma criatura livre, vou colocar fez no sentido temporal, né? Fez no futuro. É basicamente isso. Mas quem fez foi a criatura, não foi Deus. Mesmo que aquele futuro ainda não tenha acontecido, né? Da ótica divina. O fato do evento não ter acontecido ainda no tempo não necessariamente implica que Deus não possa saber o que aquela criatura livremente fará aquilo no tempo. Então, apesar de Deus saber cronologicamente anterior àquele evento o que vai acontecer, logicamente é o evento que precede o conhecimento de Deus, nesse sentido. Como assim? Ele explica aí de maneira mais clara. Deixa eu tentar colocar isso de maneira mais clara. Assim, a presciência de Deus é cronologicamente anterior ao evento, mas o evento é logicamente anterior à presciência. Em outras palavras, o evento não acontece porque Deus o conhece de antemão. Deus sabe de antemão porque vai acontecer. Eu vou repetir isso aqui, ó. O evento não acontece porque Deus conhece de antemão. Não é por isso que o evento acontece. Pelo contrário, Deus conhece de antemão o evento porque o evento vai acontecer. Aqui é a precedência lógica e não cronológica. Então, o evento é logicamente precedente ao conhecimento de Deus, mesmo que o conhecimento de Deus seja cronologicamente precedente ao evento. Confuso, né, pessoal? Difícil, né? Difícil. De fato, se os eventos acontecessem de maneira diferente, a presciência de Deus teria sido diferente. Ou seja, se o Wesley virasse, né, e levantasse agora e fosse beber água, né, Deus então saberia que o Wesley se levantou e foi beber água no tempo X. Mas vamos supor que tivesse sido diferente. Vamos supor se o Wesley não tivesse levantado e ido beber água. Vamos supor que se ele permanecesse sentado no banco. Bom, então o conhecimento de Deus infalivelmente capturaria o Wesley sentado no banco, né? O Wesley é livre. E são as ações livres do Wesley, né, desse agente livre, que preenchem o conhecimento e presciência de Deus. Tá? E aqui a gente está falando só do conhecimento, não está falando da vontade de Deus. Okay? Então, é como se você, por exemplo, pudesse ir para o futuro e assistisse o jogo do Cruzeiro e do Atlético do ano que vem. Vamos supor que isso fosse possível, né? Você vai para o futuro e vê lá o jogo do Atlético do Cruzeiro, lá um clássico,
e você vê o placar lá. Deu 3-0 pro Galo. Galo, né? Bom demais, né? Aí você volta pro presente. Você já sabe, né, que no ano que vem, em tal dia, vai dar 3-0 pro Galo. Mas isso faz com que os agentes daquele dia não sejam livres? Ou isso faz com que você tenha determinado o placar do jogo? Não, você só viu o placar, né? Você não determinou o placar. Quem determinou foram os jogadores no futuro lá que jogaram e deu isso aí, o time do Galo, que é muito bom, e aí conseguiu mais uma partida, né? Ganhar mais uma partida. O conhecimento de Deus, nesse caso, nesse modelo explicativo, é a mesma coisa. Apesar dele estar anterior, né, ao evento, ser um conhecimento antes do evento, o conteúdo desse conhecimento é preenchido, logicamente, pelo próprio evento, né? Então, a gente pode dizer isso. Então, o mero fato de você dizer que Deus sabe todas as coisas não torna os seres humanos robôs. Ok? Não torna os seres humanos robôs. É claro, pessoal, essa teoria aqui é uma teoria. Tá? É uma teoria que você pode utilizar. Porque tem outras. Né? Tem outras teorias que dizem que Deus não só ele viu, né, o que aconteceria no futuro, mas também que ele decretou o que aconteceria no futuro. Nesse caso, o conhecimento de Deus, a presciência de Deus do futuro, está baseado no seu decreto. Ele conhece porque ele decreta. Né? Então, aí já é outra história, que a gente não vai entrar hoje. Tá? A gente vai deixar para a doutrina dos decretos. Dúvidas? Ficou muito abstrato agora esse final aqui? Oi? Mas você parava para pensar nisso? O Aristóteles já tinha pensado nisso, né? Um filósofo da antiguidade, já tinha pensado nessa questão do fatalismo e do tempo. Não precisa nem crer em Deus para você chegar nessa conclusão de que nós somos robôs, né? Se de fato a sucessão temporal nos torna robôs. Porque ele pensava assim, veja, aquilo que eu já fiz no passado eu não posso mudar. Aquilo que eu vou fazer no futuro, eu ainda, da minha perspectiva, posso alterar. Mas o meu passado era o meu futuro anteriormente. E ele vai fazendo esse jogo com o tempo, né? Dizendo o seguinte, olha, no final das contas, eu não posso mudar nada. Por quê? Até mesmo pelas teorias da física, como eu disse. O tempo é relativo. A teoria da relatividade diz isso. O tempo ele é relativo. Né? O presente, o passado e o futuro ele é relativo ao próprio agente. E se o tempo é relativo, né, então o meu passado pode ser diferente do passado do Wesley, a depender do movimento que ele tiver no espaço. Então tudo no final das contas, né, se o presente, passado e futuro não tem sentido objetivo na física, então o presente, passado e futuro existe de maneira simultânea. Essa é a conclusão que os teóricos vão chegar. Bom, se o tempo, o presente, passado e futuro existem de maneira simultânea, né, como se fosse um grande bloco já existindo, né, objetivamente, então as minhas ações no passado, as minhas ações agora, as minhas ações no futuro já estão dentro desse bloco temporal, né, uno. Então tudo que eu vou fazer no futuro também já está de alguma maneira posto. Né? Mas isso não significa que aquilo que está posto lá no futuro não foi a minha escolha no futuro. A minha escolha é livre no futuro. Está lá exatamente daquela maneira, porque eu no futuro escolhi naquele dia daquela maneira, livremente. Né? Então, isso aí é uma coisa que a gente também vai cair, mesmo se a gente não crer em Deus, a gente vai cair mesmo se a gente crer na física. É um problema para todo mundo lidar com essa questão aí de ser robô ou não. Pessoal, eu vou parar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Isso, vai lá. Fantasiar, não fantasiar, mostrar. Uhum. Eu acho que Deus, ele sabe tudo. Isso. Mas quem determina a nossa caminhada somos nós. Uhum. Ele sabe tudo, mas a gente tem livre escolha. Uhum. Ele vai determinar. Por exemplo, se fosse para determinar, por exemplo, eu não tenho o poder de Deus para fazer isso, mas através da oração eu tenho. Eu oro para certas pessoas e irmãos, etc., né, de vida, vícios, e eu, igual Deus, Deus quer que a gente siga o caminho reto. Ele fica triste quando a gente está seguindo o caminho, que ele está querendo que a gente vá para um caminho certo e a gente não vai.
Sim, com certeza. E as pessoas que eu peço a Deus, que mostram Jesus no coração, para eles sair, livra eles das drogas, do roubo, Sim, de sim. coisas, sabe? E a gente não vê uma resposta positiva. A gente vê só as pessoas querendo se afundar, as pessoas se afundando, as pessoas fazendo, ainda ficam com raiva porque você Sim. fala, a gente acaba ficando com raiva também porque a gente está doido ter sido um caminho. Aí eu penso também que Deus aborrece, porque quando ele vê que ele quer um caminho bom para a gente e a gente está escolhendo outro caminho, Sim. Deus se aborrece também, por isso que ele irrita, por isso que ele fica aborrecido. E a gente ora por aborrecer, a gente faz coisas que a gente não gostaria de fazer. Deus é bom, Deus ele é misericordioso. Eu não sei se é certo, igual que um dia Deus mostra Jesus no coração das pessoas que matam, que roubam, enganam. Claro que é certo. Para as pessoas mudar o coração. São os que mais precisam. Conhecerem Jesus. Sim. Só que também a pessoa depende de falar, sim, eu aceito. Claro, não, sem dúvida, né? Não, tá certo, assim, a gente vai fazer uma divisão, quando a gente dá mais para frente, entre vontade preceptiva e vontade decretiva de Deus. Vontade preceptiva é a vontade que Deus tem nos seus preceitos. Deus deseja que os homens não matem uns aos outros, né? Não matarás, é a vontade preceptiva. Essa vontade ela é revelada, né, para todos nós. É aquilo que Deus demanda do ser humano, né, que Ele deseja em seus mandamentos. Mas tem uma outra vontade em Deus, que é a vontade decretiva. Aquilo que de fato Deus decreta que vai acontecer. Essa vontade, ela não é todas as vezes revelada. Na verdade, grande parte dela não é revelada. Né? Porque assim, eu vou dar um exemplo aqui. Eu não quero confundir a cabeça dos irmãos não, mas falar de Deus é complicado. Mas veja, era a vontade de Deus que Pilatos condenasse a Jesus? Se era vontade, É. fazia parte do plano. Eu sempre penso assim, fazia parte do plano de Deus. Fazia parte do plano. Sim. Mas o plano de Deus é de acordo com a sua vontade, certo? Para mim é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Mas Deus também não fala, por outro lado, que nós não podemos julgar de maneira injusta? Não é a vontade de Deus que nós não julguemos de maneira injusta? O que eu quero chamar a atenção dos irmãos? Aqui nós temos um exemplo de vontade decretiva e vontade preceptiva. A vontade preceptiva de Deus é que nós julguemos de maneira justa. Esse é o mandamento de Deus. Mas, no caso de Pilatos, a vontade decretiva de Deus é que Pilatos julgue de maneira injusta e condene a Cristo, para que o plano de Deus ocorra, né? Então, veja, as duas coisas são vontade de Deus. Só que a gente tem que classificar onde que as duas vontades estão caindo, né? Mas é muito complexo isso. Tá? Quando a gente entrar na doutrina dos decretos, vocês vão ver isso. Quando nós falamos a respeito de Deus, Sim. nós nós falamos dele como um ser bom. Sim. Acontece que Isso. com o próprio Filho de Deus que encarnou, né, está no meio de nós, o sentimento do Pai para com o Filho, assim, você não podia ter feito isso. Sim. Né, isso aí está fora Mas Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe de todas as coisas, Sim. ele fala todas as coisas, ele decreta todas as coisas. Sim. Naquele momento ele falou, tem que ser feito. Exatamente. Vai ser feito. Texto de Atos, Mateus. É esse mesmo que eu estou pensando. Atos 4, abra comigo rapidinho para a gente encerrar nele, então. Apesar de não ser o tema de hoje, né? Mas... Meu filho, né? Se eu soubesse meu filho, né, vai ser salvo, ele vai juntar a humanidade, vai ser salvo, eu gostaria sim que ele sofresse. Porque depois de ganhar um galardão, Sim. Mas esse é o sentimento sabendo de tudo. igual Deus, sabendo Agora Deus. você não sabe, você fala assim, mas por que, gente? Meu filho é tão justo. Atos 4, verso 26 ao verso 28. Claro, eu não vou entrar nisso aqui hoje, viu, pessoal? Vou deixar só vocês dormirem com esse barulho aí. Vocês vão digerindo isso aí durante esses dias aí. Mas é um assunto que a gente vai entrar, né? Aí no verso 26, essa aqui é a oração da igreja, tá? Em Atos 4, a igreja ela ora com as seguintes palavras. Verso 26. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram
não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Então veja, até aqui a igreja está dizendo que a responsabilidade de terem se levantado contra Jesus é dos homens. Pilatos se levantou, Herodes se levantou, os povos de Israel se levantaram contra o teu ungido. Ou seja, eles são livres e fizeram realmente esse levante, né? Foram eles que fizeram isso. Aí o texto continua, verso 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Você fala assim, como é que eu entendo isso aqui? Não tem como sim. Por que você está xingando os caras que fizeram? Fala assim, mas que oração esquisita é essa? Se levantaram contra o teu ungido, mas fizeram tudo o que a tua mão, de maneira anterior, havia já determinado que seria feito. Fala assim, mas como? Né? É exatamente aqui, vontade preceptiva. Deus não quer que as pessoas se levantem contra o ungido no sentido moral, né? E a vontade decretiva, Deus decreta que isso de fato vai acontecer. E você pega Pilatos, não foi arrastado pela orelha para fazer isso. Herodes não foi arrastado pela orelha para fazer isso. Eles fizeram de maneira livre, né? E fazendo, cumpriram o decreto de Deus, né? Como, né, você juntar essas duas realidades, né? Liberdade e decreto eterno? Pessoal, não tem como. Não tem como, tá? Não tem como. E o que o crente faz quando ele chega nessas realidades? Bom, ele é humilde e vai se dobrar diante disso e falar, eu não vou beber o oceano na xícara de café. Eu não vou fazer isso, né? O oceano não cabe na minha xícara de café. Eu não consigo entender isso, mas eu afirmo as duas coisas. Por quê? Porque as Escrituras afirmam as duas coisas, tá? Essa é a reação que o crente humilde tem que ter, quando ele chega no limite aí, né, da infinidade da mente de Deus.